Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender, fazer uma revisão, né, sobre eventos em JavaScript. Eu trouxe alguns aqui para vocês, os principais para a gente poder resolver as atividades e os que são mais utilizados, né? O que são eventos, né? Eventos nada mais é do que ações que o usuário realiza e que é executado pelo meu navegador, né? Por exemplo, a gente viu um OnClick. O OnClick é um evento que quando eu clico no botão, por exemplo, ele trocava a imagem, ele mudava de cor, né? Eu tenho o evento de mouse, né? Quando eu passo o mouse por cima aqui, ó, ele muda a imagem, né? A cor da bolinha, né? E quando eu solto, ele volta para a cor original. Então, depois, se vocês puderem dar uma olhada nesse site aqui, W3Schools, eu já mostrei para vocês, existe uma infinidade de eventos. Eu tenho eventos de formulários, eu tenho eventos de mouse, de clique, que a gente já viu um clique, de carregamento de páginas, né? E entre outros, né? Que quando você vem aqui, ele vai ter outros exemplos. O bom desse site é que quando você clicar aqui em um evento desse, né, se você tiver dúvida como usa, ele já mostra exemplos de como usar, certo? Já dá um exemplo aqui de como usar e já dá para executar, ok? Vamos lá para o exemplo. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês são os eventos de mouse. Nos eventos de mouse eu posso ter os mouses que passam por cima, por exemplo, passei por cima aqui. Posso usar tanto o OnMouse Move quanto o OnMouse Over. Também tem os eventos de saída. Por exemplo, eu passei por cima, ficou verde. Quando eu sair, ó, volta a ficar vermelho. Então, eu tenho aqui o OnMouse Out. Também tenho os eventos de quando eu clico com o meu mouse. Por exemplo, eu tenho aqui essa frase, né, ó. Mudar a frase, tá vendo? Ó, bem aqui, mudar a frase, exemplo 2. Quando eu clicar, eu pressionar o mouse down, né? Pressionei, ele mudou. Quando eu soltar o meu botão do meu mouse, ó, ele volta pro que era antes. Então, quando eu pressionar o mouse down, quando eu soltar o mouse up. Vamos lá ver como é que a gente usa isso, né, pra vocês. No HTML, só botar a tag da imagem, um ID, colocar a origem lá da imagem, que ela vai começar com vermelho, né, o vermelho. Quando eu passar o mouse por cima, né, eu tô passando o mouse por cima, eu vou usar o over, né, o mouse over. E ele vai trocar a imagem para uma imagem verde. Ele vai usar essa função, passar acima, ó, passar acima. Capturou aqui o meu ID da minha imagem e trocou a minha imagem para a imagem verde. Já quando eu sair de cima da imagem, né, ó, o mouse out, eu estou usando a função sair, ele vai fazer o quê? De novo, ele vai capturar a minha foto 1, né, e vai trocar agora a imagem para vermelho. Do mesmo jeito que aconteceu aqui, ó. O mouse over fica verde. O mouse out fica vermelho. Existe também, gente, vou mostrar isso pra vocês. Se eu quiser simplificar ainda mais esse código, né, sem capturar pelo ID, ou pelo name, ou pelo tag, eu posso passar parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui eu posso usar o parâmetro this. O que é isso? Em vez de usar o document.getElementById, eu posso capturar, eu posso dizer já para essa função, né, para essa função aqui passar acima, droga, tá indo para cima. Ó, essa função passar acima, que ela é para ser executada, para ela acontecer dentro dessa tag, dessa imagem. Certo? Então, ela vai acontecer aqui dentro. Ela não vai acontecer em outro lugar. Então, já é como se fosse uma referência, certo? Então, this já é uma referência. Se eu usar o this aqui, eu tenho que ir lá na minha função, passar acima, colocar aqui, né, esse argumento. Por exemplo, eu quero um
x, y, é como se fossem variáveis, né? Então eu vou colocar aqui esse argumento. E aqui, ó, eu vou botar o mesmo parâmetro que eu tô botando aqui dentro, né? Esses parâmetros aqui, eu tô botando aqui também. Certo? Então, quando eu der um Ctrl S, né? Eu substituí agora o document.getElementById, né? Como tá aqui, ó. Ficou bem mais simplificado só por esse parâmetro, né? Então, quando eu vier aqui, ó, ele vai executar do mesmo jeito, certo? E é só uma forma para vocês simplificarem o código de vocês. Às vezes os usuários não gostam muito, os programadores, né? Não usam muito esse this. Muitos deles falam que às vezes dá problema, né? Mas para coisas simples, assim como essa tag, que é só para trocar uma imagem, funciona normalmente, né? É até aconselhável usar. Então aí vocês podem decidir das duas formas. Ou passar com o parâmetro this, né? E aqui definir, né, esse parâmetro. Ou usar como a gente já vinha usando, usar o documento.getElementById, certo? O segundo exemplo, né, que é usando o onMouse down e o onMouse up. No onMouse down e o mouse up, eu usei o quê? Eu usei um texto, um parágrafo, certo? Então, nesse parágrafo, eu coloquei quando eu pressionar, né, no meu mouse, ele vai mudar a frase. Quando eu soltar o mouse up, ele vai voltar o que era. A frase era essa, ó, mudar a frase. Então, eu vou vir aqui, ó. Quando eu pressionar, eu vou executar a função mudar a frase. Então, on mouse down, ele vai capturar aqui o parágrafo e vai escrever mudei. Quando eu soltar o mouse up, ele vai voltar, executar essa função, voltar e mudar a frase, ó. Mudar a frase, vai mostrar essa mensagem. Ok, até aí? Agora nós vamos ver os eventos de teclado, que é o mais simples que eu acho, né? O evento de teclado eu tenho um onKeyDown, onKeyPress e onKeyUp. O onKeyDown e o onKeyPress é quando eu pressionar a minha tecla, né? E o onKeyUp é quando eu soltar a tecla. Então, por exemplo, vamos aqui nesse exemplo. Aqui eu estou usando o input do tipo texto e eu estou usando aí de teclado. onKeyUp quando eu soltar, né? E o onKeyDown quando eu pressionar. Então, bora lá. Vou logo mostrar isso aqui do down. Quando eu pressionar, ele vai executar a função down. Então, aqui, ó, minha função down. O que é que ele vai fazer? Ele vai capturar aqui o meu elemento, né? Também já é outra forma de vocês executarem isso. Com o IID, teclado, e vai associar uma variável, x. Aí ele vai mudar a cor para verde. Então, ó, quando eu pressionar, ficou verde, ó, tá vendo? Ó, tá verde. Certo? Pressionei e ficou verde. Pressionei e ficou verde. Como eu tenho duas funções, ele já tá executando a outra. Então, pressionei, verde, certo? Quando eu soltar, vocês viram que ficou vermelho, né? Ó, eu pressionei, verde, soltei, vermelho. Quando eu soltar, que é o onKeyUp, né? Ele vai executar essa função up, que é de soltar o teclado. Então, quando eu soltar, o que é que ele vai fazer? Ele vai, ó, capturei aqui o teclado. Não precisa disso que eu já tô capturando ali, né? Então, vou botar só X aqui. Só X. Então, ele vai mudar aqui, ó, pra vermelho, né? Que a gente já viu que ele muda pra vermelho. Pressionei, verde. Soltei, vermelho. E ele também vai fazer outra coisa. Quando eu escrever, o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar, se eu escrever em minúsculo, ele vai colocar automaticamente em maiúsculo. Aqui é só usar o to uppercase, né? Usar essa função já feita do JavaScript, né? Que ele deixa em maiúsculo. Então, ele vai capturar
esse variável x, né, vai ver o valor dele e depois vai deixar esse valor em maiúsculo, né? Então, ao mesmo tempo, ele vai deixar em vermelho quando eu soltar o botão e vai deixar em maiúsculo. Para que eu quero deixar um formulário em maiúsculo, né? A maioria dos formulários, eles fazem porque quando você está preenchendo, né? Principalmente quando é nome, eles obrigam a escrever, a deixar, por mais que você escreva em minúsculo, ele sempre vai ficar maiúsculo. Então aqui, ó, vou pressionar, ó, tava em maiúsculo já, deixa eu pressionar em minúsculo, ó, pressionei em minúsculo e ficou maiúsculo. E ficou vermelho, né, ó, soltei, ficou maiúsculo e vermelho. Esses aí são os mais fáceis, né, o do teclado e do mouse. Agora vamos para o evento de formulário, né, os eventos de formulário. Os eventos de formulário eu tenho alguns tipos, né. Eu tenho um blue, um fox, um change, um submit, um select, um reset e um input. O onSubmit nós já vimos. O onSubmit, gente, ele é utilizado, repetindo, sempre aqui em cima do... A gente usa sempre ele aqui em cima do formulário, né? Para retornar, tipo, validações de formulário, por exemplo. Ok? Aí, eu tenho também o onBlue, né? Cadê aqui? O onBlue, deixa eu colocar o exemplo aqui pra vocês. Tô usando aqui, ó, um input, deixa eu dar um enter aqui pra ficar maior. Um input aqui, ó, do tipo texto, com um name, um ID, e eu vou colocar aqui o meu onBlue, né? OnBlue, e a minha função aqui do onBlue é blue. Deixa eu ver se tá certo. Então, ó, a minha função aqui, onBlue, o que é que ela vai fazer? Eu vou vir aqui e vou escrever aqui. Quando eu sair, né, eu parar de escrever, ó, tá aqui. Quando eu pressionar fora, ela ficou maiúsculo. Então, o onBlue, ela só vai acontecer quando eu sair, né, pra fora dessa caixinha do input. Certo? Então, quando eu clicar, quando eu tô dentro, ó, nada acontece. Quando eu sair e fazer outra coisa, ele fica maiúsculo, ok? Então, ó, o onBlue aqui, ó, é bem parecido com o do pressionar aqui, né? Ó, usei a mesma coisa, só que a funcionalidade é diferente, né? Do onBlue. Então, foi capturado aqui o meu ID, o meu input, fname, né? Ó, ID fname. E eu tô fazendo o quê? Tô pegando esse valor e deixando ele maiúsculo. Só que ele só vai ficar maiúsculo quando eu sair de dentro da caixinha do input. Eu também tenho o onFocus, né? Ó, o evento onFocus, que é quando eu focar, clicar dentro da caixinha do input, onFocus, o que é que ele vai fazer? A função é focar, né? O que é que ele vai fazer nessa função? Ó, quando eu vier, ele ficou amarelo. Então, essa minha função onFocus, ele é quando eu já pressiono aqui dentro. Ó. Eu vou vir com o meu ponteiro do meu mouse e quando eu clicar dentro da caixinha do input, ele já fica de uma cor, certo? Gente, isso aí vocês podem usar em várias outras finalidades, né? Então, aqui na focar, ele capturou aqui também meu ID e mudou o style, ó, a cor do background para amarelo. Poderia ser a borda para vermelho, poderia ser uma sombra, né? Quando ele começar a escrever, fica uma sombra. E aí, vocês vão definir o que vocês acharem melhor para o site de vocês. Eu também tenho o onInput, né? O onInput, o que é que ele faz? Ele é feito à medida que eu tô executando ele. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu botar aqui onInput. onInput. E qual é a função aqui do onInput? Essa aqui, mostrar.
mostrar. Ó, à medida que eu vou escrevendo dentro da minha caixinha, ele vai sendo executado, essa função. Então, ela acontece em tempo real. Por exemplo, quando eu vim aqui, ó, eu tô digitando o tanto de letras que eu quero. Em tempo real, ó, ele está contando quantas letras eu digitei. Se eu quisesse escrever, ó, aqui eu tô contando, mas se eu quisesse escrever, né, ó, deixa eu vir aqui, deixa eu mostrar primeiro pra vocês essa aqui, né, ó. Capturei aqui, né, ó, o valor. Aí se eu quero, ó, esse erro aqui é um spam, ó, que eu tenho aqui, ó, um spam do lado do OnePush. Então, eu quero escrever nesse spam, eu capturei o valor dentro da caixinha, né, dentro do input, que é fname, e eu quero escrever esse valor, eu associei aqui a uma variável x, e o que é que eu vou fazer? Eu vou contar as letras que eu estou escrevendo, certo? Para isso, eu vou escrever do lado da minha caixinha, que é do meu spam erro, certo? Então, ó, à medida que eu estou escrevendo, ele vai contando quantos caracteres tem aqui dentro. Se eu quiser só escrever o meu texto, né, poderia ser só x, ó. Eu quero só escrever um texto, ó, que eu estou escrevendo aqui, ó, Vitória. Ele automaticamente escreve aqui do lado, certo? Entenderam até aí? Então, aqui, esse OnePush também é bem legal, né? Deixa eu voltar aqui como que tava, que era o contador, o link. Também tenho, né, eventos de formulário, o onChange, né? O que é que o onChange faz? Ele já usa o select, que é esse botãozinho aqui, ó, de seleção, certo? Aí eu tenho várias opções, né? Eu quero mudar a cor, verde, rosa, azul, cinza e assim vai, o que vocês quiserem fazer. No select eu vou precisar ter o ID e dentro da tag, né, do select, eu vou botar o evento onChange com a função opção. E aqui eu vou colocar os valores, ó. Options valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. E eu vou deixar o primeiro valor sem nada, né, para ele poder selecionar. Ele não tem nenhum valor. Quando eu boto verde, eu volto para selecionar, ele volta o normal, ele não tem nenhum valor, certo? Cada valor desse também tem um ID, se vocês quiserem colocar. E aqui vamos para cá, né, para a opção. Primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Chamar a função opção, né, que é essa função aqui, ó, que tá dentro do onChange. Eu tenho que, né, capturar o body, né, ó, porque eu não tô executando aqui o body, né, ó, mudar a cor do body, então eu vou capturar o meu body e associar uma variável body, e eu vou capturar também aqui o meu mudar cor. Quem é meu mudar cor? É o meu select, que tem essas opções, ó. Então, vou capturar também para mudar. Então, o que é que eu vou fazer? Se, né, mudar o valor que tem de mudar for vazio, ele vai mudar a cor do background para branco. Se for 1, ele vai mudar para verde. Se for 2, para rosa. Se for 3, para azul. E se for 4, para cinza. Entendeu aqui o que são esses valores? Lembra que eu coloquei aqui, ó, eu defini valores aqui dentro das opções. O valor nada, que é vazio. O valor 1 é verde, o valor 2 é rosa, o 3 é azul e o 4 é cinza, né? Então, esses mesmos valores, vocês vão comparar com o que ele tá capturando aqui, ó, certo? Facinho, facinho, né? Então, gente, de eventos é só isso, né? Então, vão lá nesse site, né, do W3 Schools, tem vários outros tipos de eventos, estudem, né, não dá pra gente mostrar tudo nesse vídeo, mas à medida que vocês tiverem essa necessidade de usar no site de vocês, aqui no W3 Schools vai ter como mostrar,
exemplos, né, de como vocês podem usar. Não é tão difícil. Esses exemplos, a maioria eu peguei daí desse site, então são exemplos bem simples que dá pra vocês entenderem. Então, tchau e até a próxima aula.